Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, telespectadores e ouvintes da TV Senado, há momentos nas nossas vidas em que nós precisamos, mais do que nunca, exercer um dom chamado paciência. É uma qualidade que nem todos conseguem tê-la, mas absolutamente necessária que possamos fazer algumas travessias nos desertos que a vida nos impõe. E é exatamente de paciência, prudência e muita maturidade que todos nós brasileiros precisamos ter nesse instante para não cair no jogo desesperado daqueles que se agarram ao poder com uma sede e uma sanha que não é comum de se enxergar. Nas últimas horas tem sido visível o movimento do PT em tentar, em primeiro lugar, desqualificar o vice-presidente da República, e eu não tenho procuração para defender o vice-presidente da República, até porque sequer do meu partido ele é, mas o que chama a atenção é que até bem pouco tempo atrás o vice-presidente Michel Temer serviu sim para os projetos políticos do Partido dos Trabalhadores, para compor em duas oportunidades a chapa como vice da ainda presidente Dilma Rousseff. E outro movimento é tentar ganhar no grito, como se grito fosse nos intimidar, como se eles fossem detentores do monopólio do povo brasileiro. Bravata pura, alarido, vociferação de quem já não tem sequer o respeito do povo brasileiro, quiçá o apoio. Não se fala mais de perda de apoio, se fala de respeito. A população brasileira já não respeita mais por tudo que foi revelado, por tudo que foi descoberto, por tudo que foi mostrado nesses últimos tempos em relação ao atual governo. O que nos compete, portanto, é não aceitar as provocações, manter a serenidade necessária, a firmeza e lançar o olhar para o amanhã. Ao projetarmos esse olhar para o futuro de curto prazo, poderemos encontrar, senador Anastasia, senador Zé Medeiros, alternativas que minimizem a profunda crise, e isto que me preocupa, porque é o que bate de real na vida das pessoas, do desemprego, da inflação, de uma economia que está se esfacelando. Não há parâmetro na história da humanidade, muito menos em países em desenvolvimento como o nosso, que consiga tamanha façanha de catástrofe econômica. Sim, porque nós tivemos 2014 com 0% de crescimento, 2015 praticamente 4%. Todas as projeções apontam para menos 4 também em 2016, se tudo correr bem, pode chegar a menos 5. No mínimo em 2017, menos 2, ou seja, nós estamos falando de uma retração do produto interno bruto de menos 10 pontos percentuais. É uma catástrofe. Não se tem notícias do mundo de algo que tenha algo tão arrebatador na vida das pessoas. É a economia do país se esfacelando por completo, se deteriorando, fruto de equívocos que foram cometidos ao longo do tempo. E o governo não tem sequer a humildade de se dirigir à nação e dizer, olha, nós erramos. Tivemos lá uma ideia de uma política que eles chamam de anticíclica, que deu errado e o preço é esse. Não, querem partir para o confronto, querem partir para ganhar no grito. E não vão nos intimidar, porque nada vai calar o povo brasileiro, que terá como resposta gestos de paz e de patriotismo. Não sei se os senhores têm notado, eu tenho um número crescente de bandeiras do Brasil em janelas de apartamento, em frontispícios de prédio, de casas, em automóveis. Pelo menos na Paraíba eu tenho observado que tem aumentado o número de pessoas que espontaneamente, como resposta a isso tudo, desfralda com orgulho, com amor e patriotismo o pavilhão nacional, a nossa bandeira,
Quem sabe seja uma boa ideia para ser lançada aqui da tribuna do Senado, que todos nós brasileiros independentes que queremos um Brasil melhor, possamos colocar nas janelas das nossas casas, dos nossos apartamentos, dos carros, uma bandeira do Brasil, para que, com esse gesto simbólico, possamos proclamar o amor que temos a esse país. E a sanha e a sede de poder, que às vezes cega. Quando as pessoas entram em colapso, e isso serve também para governos, há uma falência múltipla. E é o que se vê nesse instante derradeiro do governo da presidente Dilma. Um verdadeiro colapso, uma falência múltipla e um desencadear de erros em sucessão. É uma cachoeira de equívocos, ao ponto da presidente não perceber que ela não pode, como presidente da República, porque isso não cabe nem para o mais humilde brasileiro. Há uma regra básica que um brasileiro que ama sua terra não fala mal do Brasil no estrangeiro. Pode ser o que for, mas quando chega em terras estrangeiras, nós vamos defender o nosso país. Pois vejam o que fez recentemente a presidente Dilma Rousseff, nesse conjunto de equívocos. Convoca ela própria, na condição ainda de presidente da República, a imprensa internacional para falar mal do Brasil, para denigrir a imagem do nosso país, como se não bastasse já os danos causados por todos os equívocos econômicos, ela própria agora vem criar esse enredo fantasioso de golpe, proselitismo político puro, vociferação de desesperados, é um alarido de desalentos de quem já não consegue mais argumentar em bases razoáveis e tenta construir um discurso para o amanhã, para que talvez na eleição de 2018 ou 2020, para um segmento da população para os quais eles ainda vão se dirigir, vir com um discurso de vitimização de que foi vítima de um golpe, quando a Suprema Corte, através de praticamente todos os seus ministros e ministras, tem declarado que, por óbvio, impeachment não é golpe, porque está previsto na nossa Constituição. E há, sim, o crime de responsabilidade. Insistem que a presidente Dilma não cometeu crime de responsabilidade, até aí tudo certo. Outros afirmam que os crimes foram cometidos, e dentre esses outros estamos agora incluindo nada mais, nada menos do que a Ordem dos Advogados do Brasil, que ontem protocolou mais um pedido de impeachment, e quando o presidente Renan estiver à mesa, eu vou indagá-lo sobre os abusos praticados por funcionários, cargos comissionados com crachá. Basta verificar a filmagem que vai ser possível identificá-los, tentando fisicamente impedir o ato de protocolar um pedido de impeachment. Crime de responsabilidade nas pedaladas fiscais, crime de responsabilidade, sobretudo, nos decretos de suplementação orçamentária. E aí há quem diga... Vossa Excelência me concede uma parte, por favor? Concedo com prazer, senador Lindenberg. E apenas para concluir o raciocínio. Há quem diga, não, mas o crime não aconteceu. O que é que acontece, e eu dizia há poucos instantes, na relação entre duas pessoas, na relação entre cidadãos, quando uma pessoa é atribuído um crime e esta pessoa nega, ou qualquer outro fato, ou qualquer outro conflito, qualquer outro tipo de lide, chama-se o Poder Judiciário, que existe exatamente para isso. Não, fulano furtou cicrano. Tem dúvidas sobre o furto. O que é que se faz? Se investiga, se apura e o Poder Judiciário julga. A nossa Constituição estabelece que, nos casos do crime de responsabilidade, o juiz natural da causa é o Congresso Nacional, com o primeiro juízo de admissibilidade realizado pela Câmara dos Deputados e o julgamento de mérito pelo Senado. Onde é que tem golpe nisso? Eu estou dizendo, e eu tenho direito, tenho legitimidade, a OAB tem legitimidade, os partidos políticos, através de seus advogados, têm legitimidade de dizer, foi praticado um crime. Quem não cometeu o crime que vai se defender.
É assim que funciona. Assim que deveria funcionar quem tem espírito democrático verdadeiro, quem respeita as leis, quem compreende que o poder não é eterno, quem entende que não se pode agarrar com sede, com sanha, com volúpia, com ganância, o poder como fosse algo seu. Não pode ser assim. E aí se tenta sobreviver politicamente com proselitismo político, puro proselitismo político, e achando que vai amedrontar. Ontem eu vi o deputado, me ajude, Lindenberg, com o nome do seu deputado do Rio de Janeiro, do deputado do PT, Domus. Eu já quis lembrar o nome dele. Vadídamus. Grande deputado. É um nome incomum, mas eu assisti o deputado Domus na televisão, olhos esbugalhados, face transtornada, babando de raiva, vociferando na televisão, vamos à luta. Que luta? É uma guerra que vocês já perderam, porque vocês perderam simplesmente o respeito do povo brasileiro. Então me conceda uma parte. Está concedido, vamos lá para o meu debate. Vossa Excelência fala que perdemos o respeito do povo brasileiro. Na verdade, o desgaste é muito maior. Olha aqui, veja bem, vocês tentavam construir uma narrativa que era o crime, o PT, corrupção. O que está aparecendo aqui não é isso. Quantos investigados do PSDB, de outros partidos aqui também? Então, primeiro, é preciso que vocês entendam o tamanho da crise do nosso sistema representativo. Agora, vamos aos fatos. Vossa Excelência diz o seguinte: o impeachment está previsto na Constituição. Isso todos nós sabemos. Só que é preciso um crime de responsabilidade. E eu pergunto a Vossa Excelência qual é o crime de responsabilidade. Aí Vossa Excelência vai dizer: créditos suplementares. Foram 6 créditos suplementares assinados pela presidenta Dilma. Sabe quantos assinados pelo governador Geraldo Alckmin? 31. 31. E eu vou analisar agora todos, viu? Inclusive, Vossa Excelência, quando era governador, não é nenhuma questão pessoal, porque Minas Gerais também. Vamos lá. Tem 14 governadores. Então vamos tirar todo mundo. O crédito suplementar, inclusive, eu já disse a Vossa Excelência. Por isso que eu digo que é golpe, não tem base jurídica. O artigo 4º da Lei Orçamentária de 2015-2014 fala da possibilidade de crédito suplementar, sim, sem autorização legislativa, desde que condicionado ao superávit primário. E a gente sabe que houve aquele PLN 5, que corrigiu a frustração de receitas, porque não foi só a presidenta Dilma que mudou a meta do superávit primário. Todos os governadores mudaram. Agora, em Alckmin não é crime. Com a presidenta Dilma é crime. É por isso que é golpe, senador Cássio. Aí Vossa Excelência fala da OAB. Eu acho engraçado, porque veja bem, a OAB usa os mesmos argumentos do primeiro pedido do impeachment. Aí coloca o que mais? A delação do Delcídio. Tratam a delação como verdade, incontestável. E a parte da delação do Delcídio que falam de vocês, que fala do presidente do partido de vocês. Porque se ele pede a cassação de Dilma, tinha que pedir a cassação também do presidente do PSDB. Vamos ser coerentes. E a parte da delação do Delcídio que fala do Michel Temer. Michel Temer que, inclusive, assinou o decreto de crédito suplementar também. Cadê a coerência disso tudo? Aí a OAB coloca as isenções para a FIFA. Então tem que pedir cassação de todos nós parlamentares. Porque isso foi votado aqui no Congresso Nacional. Então, senhores, paciência. O que está acontecendo não tem como os senhores contestarem isso. Nós vamos dizer o tempo inteiro que é um golpe parlamentar, que está sendo construído. As ruas querem uma coisa, aí seu Michel Temer e o velho PMDB quer assaltar o poder. As ruas querem o quê? Mais investigação, Viva Moro, Lava Jato. O que é que quer esse acordão de cúpula? Quer abafar, quer diminuir, quer esfriar. Hoje está lá na jornalista Mônica Bergamo, falando da possibilidade de acordo para salvar o mandato de doutor Eduardo Cunha, que está aliado com os senhores. E o mais grave, senador Cássio, eu concluo, com um programa, essa ponte para o futuro, que é o programa mais antipovo que eu já tive notícia em toda a minha existência. Programa que fala do fim da política de valorização do salário mínimo. Um programa que fala do fim da indexação do salário mínimo com benefícios previdenciários. Tudo
tudo escrito, eu não estou inventando nada. Um programa que fala do negociado na frente do legislado. Isso aqui é enterrar a CLT. Um programa que fala de toda desvinculação de receita orçamentária. Vossa Excelência foi governador. Você sabe que o impacto que isso pode ter nas prefeituras, nos governos dos estados. Você não tem mais aquela vinculação orçamentária para a saúde e para a educação. É o caos, é o aprofundamento da crise da saúde. Os professores brasileiros têm que reagir a isso tudo. Então, é um conjunto de propostas que tentam dar consistência programática a esse golpe. E os senhores, na minha avaliação, estão errando, porque o PSDB deu as mãos a Eduardo Cunha e a Temer num movimento que eu volto a dizer, é inverso que querem as ruas brasileiras. É um movimento para tentar esfriar, tentar abafar as investigações. Agora, senador Cássio, nós somos conterrâneos, Vossa Excelência sabe que nós fazemos o debate aqui, sempre respeitoso. Agora eu digo a Vossa Excelência, aqui com quem lhe conhece, Vossa Excelência sabe que é muito frágil esse pedido de impeachment. Os senhores sabem que estão com a batata quente na mão, porque estão querendo afastar uma presidente com decretos, com decreto de crédito suplementar. Haja paciência. Se quisessem fazer, que recomecem novamente. Os senhores sabem disso. No íntimo, vocês sabem dessa fragilidade. Então, esse é um problema, senador Cássio, porque o impeachment é um processo político e é um processo jurídico também. E eu acho que os senhores vão pagar para a história, porque na história, eu não tenho dúvida de dizer, se esse golpe for à frente, isso vai entrar para a história do Brasil como um momento de ruptura da ordem democrática. Isso vai ficar marcado na história como um golpe parlamentar. Eu lamento que o PSDB tenha embarcado nisso, nessa aliança com Michel Temer e Eduardo Cunha. Senador Lindenberg, eu vou fazer rápidos comentários à parte de Vossa Excelência, depois eu vou escutar o senador Anastasia e também o senador Humberto Costa, mas eu começo com uma expressão que Vossa Excelência usou, que o programa ou a proposta denominada Pontes para o Futuro, apresentada pelo PMDB, e eu não tenho procuração para defender o PMDB, não pertence aos quadros dessa legenda, é um documento antipovo. Chegou Vossa Excelência a dizer, nunca vi nada tão antipovo do que esse documento. Pois eu já vi algo mais antipovo. Fernando Henrique disse que era muito radical. Desculpa a interferência. Fernando Henrique, quando foi lançado, disse que era muito radical do ponto de vista liberal na área econômica. O Fernando Henrique serve para ser arrimo de argumento, como serve também para ser demolição de estruturas. É curioso como as conveniências mudam, né, de acordo com o sabor do interesse. Mas me pegando a essa visão trazida por Vossa Excelência, que nunca viu nada antipovo, eu vou lhe sugerir, coloque os olhos na Petrobras, olhe para a Petrobras, nada mais antipovo do que o assalto que se fez à maior empresa brasileira. Nada mais antipovo. E os senhores que estão todos enrolados em delações aqui. Os senhores do PSDB. Eu já lhe concedi a parte. Os senhores do PSDB. Eu já lhe concedi a parte e vou chegar nesse ponto. Tenha calma. Não se impaciente. Todo o Brasil ouviu o seu telefonema para o ex-presidente Lula. O senhor cumpre bem seu papel. Claro, o que foi combinado com Lula está sendo cumprido aqui. Deixa comigo, por exemplo, vou partir para cima de Aécio. Tem partido todo dia. Calma, Lindenberg, calma, eu já lhe dei a parte. Vou agora comentar aquilo que lhe foi comentado. Como nunca viu, na sua expressão, nada antipovo, eu estou lhe sugerindo, de forma fraterna, olhe para o que acontece na Petrobras. Olhe para o que acontece em outros grandes esquemas de corrupção que estão sendo revelados, porque nada mais antipovo do que roubar o povo. E é o que está acontecendo todos os dias nesse país. E o merendão, trençalão? Ao pretexto... E o merendão, trençalão? Pretexto vocês não são santos do pau oco, não, senador Cássio. Não cola isso. Quantos de vocês foram delatados aqui? Não cola. Olha, a sua postura de intolerância e de autoritarismo é tão grande que eu lhe concedo a parte. O discurso é meu. Aí eu vou concedo a parte. Escuto
Civilizadamente. Civilizadamente. Aí depois que eu vou comentar, Vossa Excelência fica me interrompendo. Tenha paciência, me escute. Me escute que eu vou falar sobre as investigações. Sabe o que é que diferencia? Sabe o que é que diferencia, senador? Irrita ver. Não se irrite, não. Não se irrite, não. Tenha calma. Não fique irritado, não, que não vai levar a lugar nenhum. O Brasil todo ouviu seu telefonema com Lula dizendo que o senhor ia comprar esse papel. Está cumprindo bem. Cumpre bem. O senhor tem talento. Agora, é preciso compreender as nossas diferenças. Quais são elas? Primeiro, em nenhum instante atacamos a Justiça Federal, a Polícia Federal, o Ministério Público. Em todos os momentos, defendemos as investigações. Em nenhum instante transformamos condenados em heróis do povo brasileiro. O PT pega os condenados do Mensalão e tenta transformar em heróis do povo brasileiro. Não adota uma só providência. Então, nós queremos investigações, defendemos as investigações, não obstruímos a justiça. E essas diferenças são visíveis na nossa postura em relação ao comportamento que vem tendo o governo e o PMDB. E o governo e o PT. E nós outros vamos manter na nossa mesma linha de apoio às instituições, de apoio às investigações. Não transformaremos condenados em heróis do povo brasileiro. Nós não tivemos, durante todo esse processo, qualquer ato que possa ser interpretado como de desestabilização das investigações. Pelo contrário, sempre estivemos em apoio a cada uma delas. Agora, é importante também lembrar que, quando estamos diante do crime de responsabilidade praticado, sim, pela presidente Dilma Rousseff, Vossa Excelência tem todo o direito de dizer que não praticou o crime. A Constituição garante o direito de ampla defesa. Agora, o simples fato de negar a existência do crime não desautoriza a abertura do processo. É isso que não se entendeu até agora. É isso que não se atendeu de forma robusta, com argumentos consubstanciosos ou consubstanciados. Apresentou-se argumentos para a prática do crime de responsabilidade. O que cabe é abrir o processo como foi aberto e se defender. Várias vezes dessa tribuna, pediu o afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara. Nós não votamos em Eduardo Cunha na presidência da Câmara. Semana passada, o líder do PSDB na Câmara Federal, em Baçaí, foi à tribuna pedindo e exigindo a renúncia dele. Então, tudo isso, senador Lindenberg, tem muito de estratégia de embate eleitoral, que é compreensível, do velho e bom proselitismo, da cansada retórica, de tentar criar esse ambiente de confronto, de tentar, talvez, amedrontar as pessoas para que as pessoas deixem de ir às ruas. Isso não acontecerá. Restará a vocês o fim trágico de um ciclo de poder que podia ter sido muito proveitoso para o Brasil, porque não tenho dificuldade de reconhecer acertos que foram cometidos e praticados. Sim, muitos acertos, coisas boas, coisas positivas, mas não são essas coisas boas, nem essas coisas positivas que estão em julgamento nesse instante. Não se está se analisando isso. Isso ficará para a história, sim, e com certeza nós vamos reconhecer os acertos, mas não são esses acertos que estão em julgamento, são os erros. E, sobretudo, senador, a capacidade de uma sociedade de transformar a sua cultura. O homem é a sua cultura, e essa cultura vive em transformação. E Vossa Excelência usa um argumento pueril, dizendo, não, mas outros presidentes fizeram decretos, governadores. Eu vou só solicitar à presidência a mesma tolerância que teve com a senadora Vanessa Graziotin, que ficou quase 40 minutos nessa tribuna. Mas eu vou ouvir o senador Humberto, o senador Anastasia e concluo, presidente. Garanto que concluo. Oi? Prometo.
Vou dar um exemplo muito simples. O uso do cinto de segurança sempre foi lei no Brasil, só que as pessoas não usavam simplesmente, até que se mudou a cultura e se passou a punir, porque esse é o grande mal do Brasil, senador Lindenberg, é a falta de punição, é a impunidade. Então, o argumento dizendo, no passado se fazia e dava nisso mesmo, ora, se agora está sendo identificado e punido, se constrói um novo Brasil assim. O governador Alckmin fez em 2015. 31 decretos de crédito suplementar. A Assembleia Legislativa... Impeachment dele, é isso? A Assembleia Legislativa vai analisar todas as circunstâncias. O que não pode é achar que, pelo fato de ter sido feito no passado, nós não vamos evoluir culturalmente em direção à punibilidade. Então, eu escuto o senador Humberto, escuto o senador Anastasia e encerro o meu pronunciamento. Um apelo e um pedido aos nossos queridíssimos senadores e senadoras que nos ajudassem a continuar presidindo essa sessão, inclusive respeitando o que dita o nosso regimento interno e especificamente relacionado ao tempo concedido a cada orador. Inclusive, eu reconheço aqui a observação feita pelo nobre líder do PSDB, o senador Cássio Cunha Lima, que se refere à senadora a Vanessa Graziotin, o tempo que ela usou. Realmente procede a observação. Posso falar, senhor presidente? Senador Cássio Cunha Lima, eu gostaria de usar a parte que Vossa Excelência me concede para fazer alguns registros, algumas colocações e algumas contraposições e algumas correções. Em primeiro lugar, uma correção. O Supremo Tribunal Federal não se manifestou em nenhum momento sobre o mérito dos argumentos que estão sendo colocados acerca da existência ou não de crime de responsabilidade. Ao contrário, nós tivemos a manifestação do ministro Barroso dizendo que esse mérito não caberá ao Supremo analisar. O que os ministros do Supremo têm dito é uma coisa óbvia, é que o mecanismo do impeachment está previsto na Constituição brasileira. Agora, a legitimidade do impeachment, a legalidade do impeachment depende exatamente de que o governante tenha cometido crime de responsabilidade. E isso até o presente momento, apesar de todo o malabarismo verbal da oposição, isso não se comprovou. E é um tema absolutamente polêmico, se isso representa ou não crime de responsabilidade, e certamente que não representa. Os acréscimos feitos pela OAB, que cumpriu um papel ontem lamentável, uma instituição que sempre esteve acima das disputas políticas no Brasil, na defesa permanente da Constituição brasileira e que se presta a um papel lamentável de ser instrumento político partidário no momento em que o Brasil está clara e nitidamente dividido. Então, é importante nós dizermos que consideramos o que está acontecendo um golpe, porque não se cumpre o essencial, é que para que o impeachment exista é necessário o crime de responsabilidade. Segundo, senador, Vossas Excelências não são donos da bandeira do Brasil. Querer identificar, eu tenho visto isso também. As pessoas que são a favor do impeachment são as que estão colocando a bandeira do Brasil na frente de suas casas, engano de Vossa Excelência. Os que defendem efetivamente o Brasil são os que querem a manutenção da normalidade democrática, os que querem o cumprimento estrito da Constituição. E esses colocam também a bandeira do Brasil na frente das suas casas, vão para a rua com a bandeira do Brasil. E, por último, o que eu queria dizer a Vossa Excelência, lamento dizer, Vossa Excelência precisa urgentemente consultar um neurologista, para que Vossa
faça uma avaliação de como... Vossa Excelência é médico, é? De como anda... Sim, sou. Ainda bem que não será com Vossa Excelência, com certeza, qualquer outro, menos Vossa Excelência. Mas ele é psiquiatra. Vossa Excelência está sendo deselegante. Eu estou fazendo uma brincadeira e Vossa Excelência está sendo deselegante. E ele é psiquiatra, Não Cássio. tem Vossa Excelência a condição de julgar a minha capacidade profissional. Nem quero experimentá-la. Dizer é que Vossa Excelência está esquecendo que quem sai do Brasil para falar mal lá fora do nosso país é Fernando Henrique Cardoso, é o presidente do seu partido, são ex-integrantes do governo passado, vão lá para Nova York, em Wall Street, para dizer para não investirem no Brasil, porque não tem segurança para isso. Então, por isso eu sugeri, brincando, que Vossa Excelência consultasse um neurologista, e eu refaço, brincando também, para que Vossa Excelência recupere a memória disso. Então, nosso debate tem que ser um debate avançado, liso, isento, mas nós temos que dizer a verdade. Senador Humberto Costa, eu lhe digo que nem brincando eu me consulto com Vossa Excelência. Tenha certeza que nós vamos dar sequência a esse processo que está, como já foi sobejamente dito, dentro da nossa Constituição, e é assim que funcionam as coisas. Tem uma acusação, abre-se um processo, estabelece-se prazo para a defesa, a presidente Dilma terá até a próxima segunda-feira para apresentar a sua defesa, testemunhas de acusação e defesa serão arroladas, e assim se estabelece o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, e se procede o julgamento, que será realizado pela Câmara dos Deputados num primeiro momento de admissibilidade e num segundo instante, já na análise de mérito, pelo Senado Federal. O resto será sempre discurso e argumentação política, que é compreensível, que é absolutamente compreensível. O pedido que a OAB fez traz novos elementos, inclusive o mais recente, com base no parecer do próprio Ministério Público Federal, através do douto Procurador-Geral da República, que encontra crime de responsabilidade no ato da presidente Dilma em nomear o ex-presidente Lula ministro da Casa Civil numa tentativa de obstruir o trabalho da Justiça. Tudo isso será discutido, tudo isso será analisado. Mas, enfim, eu não quero abusar da paciência do presidente, e outros oradores aguardam para ocupar a tribuna. Eu peço apenas para ouvir, por fim, o senador Ataídes, e peço desculpa ao senador Anastasia, peço desculpa ao senador Ataídes por não concedê-lo a parte nesse instante, porque após o aparte do senador Antônio Anastasia, eu vou encerrar meu pronunciamento, já que outros oradores estão aguardando já há algum tempo para o uso da palavra. Senador Anastasia, com muita alegria, escuto Vossa Excelência. Muito obrigado, eminente senador Cássio Cunha Lima. Agradeço Vossa Excelência pela oportunidade de fazer essa parte. Não vou me alongar exatamente em respeito às ponderações de nosso presidente. Mas, de maneira célere, queria cumprimentá-lo pelo pronunciamento e relembrar aqui que a nossa democracia tem alguns mecanismos de defesa que foram concebidos com base na teoria original de Montesquieu da separação dos poderes, os chamados freios e contrapesos. No caso brasileiro da nossa Constituição, nós não adotamos o modelo parlamentarista que é vigente em alguns países europeus, onde existe, inclusive, a figura do voto de confiança. Aqui é o contrário. Aqui, de fato, o Poder Executivo é encarnado e exercido pela chefia do Poder Executivo, que é o presidente da República. E, por isso mesmo, a nossa Constituição, corretamente, faz a previsão de atos que, evidentemente e eventualmente, perpetrados pelo presidente da República, incorre na denominado crime de responsabilidade. Na realidade, o crime de responsabilidade, ele não se contrapõe ao chamado crime comum. O crime comum próprio do julgamento da justiça comum, de acordo com os respectivos foros e as respectivas competências. O crime de responsabilidade é distinto. Ele decorre exatamente da quebra do equilíbrio entre os poderes, do exercício desmesurado do poder pelo chefe do Poder Executivo, que atenta, por exemplo, contra a União, que atenta contra os poderes constituídos, que viola a lei orçamentária, que desrespeita a autonomia de estados e municípios,
todos esses objetos elencados na Constituição e que são objetos do procedimento previsto na velha Lei 1049 de 1950. Então, esse é o objeto do grande debate agora e que se faz, na verdade, uma grande celeuma, como Vossa Excelência diz muito bem, muito mais sob o manto e a fumaça das questões de ordem política do que das questões de ordem jurídica, que estão bem fundamentadas e lastreadas. E Vossa Excelência foi muito feliz no seu pronunciamento, que diante da notícia criminis, da notícia da existência do crime de responsabilidade, o processamento se faz no Congresso, exatamente porque não se trata de um crime comum, próprio do Poder Judiciário. Ele tem uma natureza de uma infração constitucional. Por isso mesmo, é o povo brasileiro, através de seus representantes, na Câmara e no Senado, que vão averiguar, claro, garantido o amplo direito de defesa, a existência desse crime de responsabilidade, que, reitero e insisto, não tem nenhuma vinculação com os chamados crimes comuns. Nesse caso, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, cada qual com seu papel e cada qual com a sua atribuição, vão realizar esse julgamento. A Câmara fazendo o juízo de admissibilidade e o Senado fazendo o julgamento de mérito. Por isso, com muito acerto ontem, o ministro Barroso disse que não entram no mérito do processo de impedimento, que o mérito cabe a essa casa, ao Senado. Nós seremos juízes nesse momento. Nós vamos julgar diante das provas que serão aqui elencadas. Provas robustas, mas serão discutidas no momento oportuno. Então não há nenhum objetivo de dizer, como se tem alardeado, golpe, isso e aquilo. É um julgamento especial, mais nobre, realizado de modo específico e singular, mas um julgamento previsto na nossa Constituição para preservar o equilíbrio e a harmonia dos poderes sob o título do chamado crime de responsabilidade. Por isso, louvo muito Vossa Excelência e quero, ao finalizar, senhor presidente, tão somente acrescer aqui um artigo publicado pelo ex-ministro Paulo Paiva, uma revista de Belo Horizonte, que, em razão do clima que nós estamos vivendo desse governo, ele encontrou em Machado de Assis, em um breve enxerto de Memórias Póstumas de Brás Cubas, o quadro exato do governo que nós estamos vivendo agora. Aspas. Soluços, lágrimas, casa armada, veludo preto nos portais, um homem que veio vestir o cadáver, outro que tomou a medida do caixão. Caixão, essa, toucheiros, convites, convidados que entravam lentamente, a passo surdo, e apertavam a mão à família, alguns tristes, todos sérios e calados, padre e sacristão, rezas, aspersões da água benta, o fechar do caixão, a prego e martelo, 6 pessoas que o tomam da essa e o levantam e o descem a custo pela escada, não obstante os gritos, soluços e novas lágrimas da família, e vão até o coche fúnebre e o colocam em cima e transpassam em a pé das correias, o rodar do coche, o rodar dos carros, um a um. Amém. É o quadro do atual governo. Muito obrigado. Senador Anastasia, a praxe do Parlamento é solicitar aos anais a incorporação do à parte ao discurso. Nesse instante, eu solicito que se incorpore a aula de Vossa Excelência ao meu modesto pronunciamento. Uma verdadeira aula com a proficiência já conhecida, o talento reconhecido por todos nós. É um orgulho tê-lo na nossa bancada. Vossa Excelência é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores quadros da política deste país, pela sua capacidade intelectual, por sua capacidade de fazer, de realizar, de planejar, de, enfim, contribuir com todo o seu espírito público para esse momento grave que o Brasil vive. Então, incorpora a aula de Vossa Excelência ao pronunciamento e agradeço, senhor presidente, a tolerância e aos oradores que aguardaram a conclusão do meu pronunciamento. Saio desta tribuna para me dirigir até a Câmara dos Deputados, onde participarei do evento promovido pelo Ministério Público Federal de entrega das 10 medidas anticorrupção, projetos de iniciativa popular com mais de 2 milhões de assinaturas, para que nós possamos continuar aprimorando a nossa legislação na direção do país melhor que todos nós queremos. Muito obrigado pela atenção de todos. Peço desculpas ao senador Ataídes por não ter podido conceder a parte.